cumprimento de início os organizadores do evento pela repercussão positiva que tem tido, né, e pela ideia feliz de fazer, eu não sabia, fiquei sabendo disso agora, um curso concomitante com um professor americano especializado num tema que tem dado uma visão, pelo que eu entendi, sistêmica e lastreada em dados empíricos importantes para quem se dedica ao combate à corrupção. Como eu não sabia de nada disso, a minha apresentação é uma apresentação de caráter mais genérico, que talvez seja até um pouco redundante em vista do que os senhores já escutaram ontem e hoje. Mas eu procurarei passar uma mensagem breve, moderadamente otimista, eu diria, sobre os novos paradigmas da lei anticorrupção, como uma peça fundamental desse novo sistema de combate à corrupção no Brasil, e o papel da compliance nisso, né? Os programas de compliance, de conformidade ou de integridade, pessoalmente passaram a me interessar no período em que eu fui conselheiro do CADES de 2004 a 2008 e via que já existia uma norma da extinta Secretaria de Direito Econômico que tratava das condições, dos requisitos, dos incentivos para celebrar um programa de compliance e de como isso poderia ser proveitosamente utilizado nos inúmeros acordos que a autoridade da concorrência celebrava com os infratores da ordem econômica. Fiquei surpreso ao constatar que isso era pouquíssimo usado. E depois que saí do CAD e fui advogar, fiquei ainda mais surpreso de saber que as empresas tinham uma resistência enorme em celebrar programas de compliance, apesar de a área antitrust ser talvez a pioneira no desenvolvimento de programas de compliance. Depois, ao estudar a lei de corrupção e os sistemas de combate à corrupção, ficou um pouco mais claro o contraste da mentalidade das autoridades antitrust, das autoridades anticorrupção. Eu vou depois falar um pouco disso. Mas eu vou querer falar um pouco dos antecedentes que nos trouxeram a lei anticorrupção, da corrupção como uma violação aos direitos humanos, dos principais traços da lei anticorrupção, dos programas de integridade, os acordos de leniência, obviamente, também, que são um dos pilares do novo sistema, os principais problemas da lei até chegar à conclusão. Todos sabem, já ouvimos, vocês devem ter ouvido pela enésima vez, que a preocupação moderna com isso surge em 1977, nos Estados Unidos, um escândalo Lockheed, que levou à edição do FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, que, na verdade, é uma lei, é um dispositivo da legislação americana bastante obscuro, que manda aplicar certas consequências extraterritoriais para a prática de atos de corrupção no mundo. A motivação, em princípio, era evitar prejuízos à livre concorrência e ao processo político dos países envolvidos, já que foram naquele escândalo que deu origem a esse ato descobertos atos de corrupção envolvendo altas autoridades da Holanda, da Itália, do Japão, de uma companhia aérea que queria vender suas aeronaves. Mas isso acabou tendo um desenvolvimento enorme, impactante no mundo inteiro, e hoje as multas aplicadas em razão do FCPA montam a praticamente 2 bilhões de dólares por ano. Isso teve um impacto enorme no mundo inteiro. Basta lembrar que até meados dos anos 80, acho que início dos anos 90, na Alemanha, por exemplo, a propina paga para um oficial estrangeiro era dedutível do imposto de renda, como despesa operacional. O que é hoje inconcebível, naquela época era visto como uma prática normal de negócio. Isso acabou levando a algumas convenções internacionais contra a corrupção, dentre elas a Convenção Interamericana, a Convenção da OCDE e a Convenção das Nações Unidas. A gente pode dizer, e eu estou querendo correr, porque você já deve ter visto isso mais de uma vez, que a Convenção Interamericana mantém, de algum modo, a velha política criminal de combate ao corrupto, ignorando largamente o corruptor, ao passo que as convenções da OCDE e da ONU
elas focam no ente coletivo, na empresa, como centro da iniciativa dos atos corruptores e partem do suposto de que a corrupção mudou de caráter. Se antes ela era um preço a pagar, hoje ela é funcional, ela permite que a empresa ganhe mais do que ganharia sem a prática dos atos de corrupção. Ela é sistêmica e, no Brasil, ela desponta com um caráter sistêmico enorme. Basta ver que o Brasil figura numa posição muito significativa na lista de 175 países da Transparência Internacional, com uma nota bastante ruim. Há estimativas, a Fiesp entre elas, de que a corrupção possa representar no Brasil quase 2,5% do PIB ao ano e que entre 2001 e 2011 tenham sido desviados mais de 700 bilhões de reais. Isso, obviamente, tem um impacto no IDH, na renda média anual e na eficiência geral do país. Daí surgiu o debate de saber se o direito a não ter corrupção é um direito humano. O presidente Barack Obama, em 2010, declarou que a corrupção é uma violação de direitos humanos fundamentais. O direito a uma sociedade sem corrupção tende cada vez mais a ser qualificado como um direito humano individual e coletivo, embora ainda prevaleça a noção de que a corrupção não constitui em si mesma uma violação a direitos humanos, mas simplesmente um meio para que eles sejam violados. No Brasil, depois de muita hesitação, foi editada, finalmente, em cumprimento às convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, a Lei 12.846, de 2013, a chamada Lei Anticorrupção, ou a Lei da Empresa Limpa, que tem, por principais características, a responsabilização administrativa e judicial das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional e estrangeira. Ela também se espelha na FCPA no sentido de ter uma eficácia extraterritorial. Um segundo pilar importante é a responsabilidade objetiva das empresas por atos lesivos que as beneficiem, o que muda substancialmente o foco do debate, né? Ainda que a empresa possa plausivelmente se colocar na posição de vítima, como é o caso de algumas das estatais que foram pilhadas nesses grandes escândalos de corrupção recentes, objetivamente ela responde pelos atos lesivos que a beneficiaram. Pelas multas elevadas também, com base no faturamento anual. Isso aqui é um espelho direto da lei da concorrência, já da lei 8884, até nos valores, né, em percentagens de valores que podem chegar a 20% do faturamento. E uma característica importante é no reconhecimento, diferentemente da lei do CAD, da lei da concorrência, de que os programas de conformidade podem levar a uma redução de multas, desde que esses programas de conformidade ou de integridade sejam efetivamente efetivos. Os acordos de leniência, também o último pilar fundamental, levam a uma redução de até 2/3 da multa. A lei inspirou, no início, algumas preocupações que não se materializaram, né? E talvez tenham até levado a sua construção. A excessiva descentralização da lei levava, no início, os primeiros intérpretes a temer que ela pudesse gerar, ao contrário da finalidade para a qual foi editada, mais corrupção. Pudesse fazer com que pequenas autoridades de pequenos municípios, de pequenos entes administrativos, pudessem, eles, usar a lei como um mecanismo de chantagem, de pressão, para obter vantagem indevida. Isso não se materializou. O que se materializou, e nós veremos isso depois, é que a excessiva descentralização da lei acaba por, de alguma maneira, dificultar a sua aplicação. Há regulamentos diferentes,
a eficácia territorial não ficou bem resolvida, a questão do guichê único também não foi resolvida, e, com isso, até hoje, em termos absolutos e relativos, muito poucas multas que foram aplicadas em razão da lei anticorrupção. Eu exponho aqui um pouco sobre os sujeitos ativos, os sujeitos passivos, o que são os atos lesivos de acordo com a lei, as sanções que podem ser administrativas e os valores expressivos que podem ser aplicados, as sanções judiciais, muito significativas. A dosimetria da pena ela foi praticamente calcada na lei, como já dito, na lei anticorrupção, na lei da concorrência, já de 94, a lei 8884, e na 12529 também, que reproduziu o mesmo esquema, com a novidade aqui do inciso 8º, que fala da existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de código de ética como um dos elementos que devem ser levados em conta na dosimetria da pena. As diretrizes internacionais que devem presidir os programas de integridade, que devem estar sendo objeto aqui dos debates, das Nações Unidas, do Banco Mundial, da OCDE, da FCPA, da ICC, da Transparência Internacional, do Fórum Econômico Mundial, elas, de algum modo, foram acolhidas nos parâmetros do programa de integridade definidos no Decreto 8420, Tone from the Top, comprometimento da alta direção da empresa, os padrões de conduta materializados no Código de Ética, treinamentos periódicos, análise periódica de riscos, registros contábeis completos e precisos, controles internos confiáveis, enfim, todos os requisitos que são padrão nos programas de integridade. Os programas de integridade passaram a ser também um pilar fundamental da Lei das Estatais de 2016 e eles passam a se integrar paulatinamente à conduta das empresas. Já há uma rede de empresas de compliance que torna difícil que os entes privados hoje celebrem negócios eventuais ou ainda mais regulares e constantes se os seus parceiros comerciais não tiverem também aderido a programas de compliance. Isso tem se espalhado com uma intensidade bastante significativa. A governança corporativa, tal como refletida nas empresas que têm ações listadas em bolsa, leva em consideração primacialmente os programas de compliance, conformidade ou integridade, conforme o nome que se queira dar, e eles têm se desenvolvido não tanto como em outros países. Na Alemanha, por exemplo, um exemplo que é sempre interessante lembrar é a não observância de um programa de compliance constitui uma infração administrativa punível com multa de até €1 milhão. Na verdade, esse é um dos modelos possíveis de punição para a conduta omissiva ou comissiva de não observar os programas de compliance. Um outro modelo que se cogitou na Espanha seria tratar como um delito penal a conduta consistente em não observar um programa de compliance. O anteprojeto foi rejeitado e o modelo mais conhecido, mais divulgado, talvez hoje, seja esse modelo alemão, de considerar como uma infração administrativa punível com uma multa significativa a não observância do programa de conformidade ou de compliance ou de integridade. Na Alemanha também, o Instituto dos Auditores editou uma norma técnica que prevê
uma rotina específica para a auditoria dos programas de compliance, ou seja, aquele fenômeno da vigilância do vigilante. É preciso que haja um acompanhamento, um monitoramento do programa de compliance para ver se ele observa os critérios mínimos. Há também um padrão ISO 19.600, né, acho, de 2014, que define os critérios fundamentais a serem observados nos programas de integridade. As autoridades anticorrupção no mundo têm abraçado os programas de integridade como um dos elementos centrais dos seus esforços no combate à corrupção. Diferentemente, é curioso, das autoridades antitrust. Apesar de, na área antitrust, já se cogitar de programas de compliance há muito mais tempo, as autoridades da concorrência encaram como se não passasse de obrigação das empresas observar as normas, e por isso deixam de considerar como um fator de desconto da pena a existência de um programa de compliance, ainda que ele seja efetivo, ainda que ele não seja meramente um programa de fachada. Como a maior infração antitrust é o cartel e que pressupõe uma concertação da alta administração de várias empresas, aquilo se impregnou na cultura das autoridades antitrust do mundo, que não é mais do que obrigação das empresas em cumprir as normas legais e evitar os ilícitos previstos na legislação concorrencial. E com isso, então, são raros os países, há exemplos no Canadá, na Itália, na França, de legislações que prevêem descontos padronizados para aquelas empresas que observarem programas de integridade robustos. O CAD, no entanto, no Brasil, recentemente, já, de algum modo, reconsiderou essa visão atávica das autoridades da concorrência no mundo e editou uma cartilha de compliance, procurando definir, em traços gerais, quais são os elementos que possam ser considerados como definidores de um programa de compliance robusto e que, portanto, possam, em tese, dar ensejo a um desconto da pena. Esse desconto da pena, na prática, não tem sido aplicado pelo CAD, o que leva a um desincentivo da adoção de programas de compliance antitrust por muitas empresas, já que os programas de compliance, por definição, são caros, né? Eles a implantação de um programa de compliance não é trivial, só os treinamentos, as auditorias, a própria criação de um compliance officer que seja efetivamente independente, autônomo e que possa garantir que aquele programa de integridade vale o nome que tem e não é um programa de fachada. Isso tudo tem custos não triviais. Então, as empresas muitas vezes preferem isso, depoimentos de conselheiros que passaram recentemente no CAD, de advogados que militam na área. É mais vantajoso, muitas vezes, fazer uma contribuição pecuniária ao Fundo de Direitos Difusos do que implantar um programa de compliance que não vai ser levado em consideração pela autoridade antitrust, por mais robusto e efetivo que seja. Existe uma tensão, né, entre heterorregulação, entre enforcement e autorregulação. Na doutrina, os programas de conformidade são entendidos como uma modalidade de autorregulação regulada. Uma autorregulação que depende de uma disciplina do Estado, portanto, de alguma medida de heterorregulação que defina quais são os critérios de robustez, de efetividade de um programa de compliance, para que ele possa ser levado em consideração não apenas como um fator de evitação do ilícito, mas como um fator de mudança do comportamento do agente, que é o que se pretende com o programa de compliance. O programa de compliance, na verdade, ele é destinado a, se nós entendemos como uma relação de complementaridade entre a heterorregulação, o enforcement e a autorregulação, como uma maneira de aumentar a efetividade das políticas públicas e a efetividade da observância do cumprimento das normas legais e regulamentares.
não é trivial supor que um programa de compliance possa ser feito sem mudanças significativas na cultura da empresa. A cultura da empresa tem que ser levada em conta, obviamente, todos os manuais de compliance dizem isso, para que o programa seja moldado para aquela realidade específica. Não há um programa de compliance de prateleira que possa ser adquirido e aplicado automaticamente, mecanicamente a uma determinada empresa. É preciso conceber, analisar, diagnosticar a situação efetiva da empresa para que ele possa ser aplicado e que não seja um programa meramente de fachada. É preciso também que haja uma certa criatividade no desenho da regulação, da autorregulação, para fazer com que o compliance officer não seja simplesmente um gatekeeper, um feitor da autoridade estatal dentro da empresa. Normalmente o modelo que se tem de compliance é esse. O compliance officer ele tem uma certa imunidade, ele tem autonomia, ele tem orçamento, ele tem condições efetivas de fazer valer o programa dentro da empresa, mas voltado para a evitação do ilícito, não para mudar efetivamente a cultura, o comportamento daquela empresa. Como é que se atinge esse ponto? É uma discussão em curso, complexa. Também quais são os incentivos econômicos, comportamentais, os nudges que podem ser usados pelo Estado, pelo agente regulador, para fazer com que essa autorregulação efetivamente seja efetiva. Há, obviamente, críticas à compliance. A compliance seria uma terceirização indevida de uma função típica do Estado. Na Alemanha não faltam, apesar de ser um dos países mais fortes em compliance, o Ministério Público alemão quer que se dupliquem, tripliquem os investimentos no enforcement em detrimento da compliance. Obviamente faz parte da deformação profissional do Ministério Público achar que só o Ministério Público eficiente e um judiciário que puna fará atingir aqueles resultados. É difícil chegar a uma solução, a um compromisso adequado, né? Qual que é o investimento socialmente desejável em esforços no aparato repressor punitivo do Estado e qual que é o investimento adequado em programas de conformidade. Até que ponto esses programas de conformidade, integridade, compliance têm o condão de efetivamente mudar o comportamento das empresas e fazer com que o ente privado passe a incorporar deveres públicos também na sua conduta cotidiana, de observar normas, regras regulamentares, políticas públicas como uma atividade corrente. Um outro pilar da lei anticorrupção são os acordos de leniência, e eles têm tido um impacto enorme na área antitruste. O impacto tem sido decisivo. Mais de metade, talvez 2/3 dos processos sancionadores iniciados pela autoridade da concorrência decorrem de acordos de leniência celebrados lá fora e que são depois repetidos aqui, e acordos aqui também, porque o incentivo dos acordos de leniência ou da delação premiada é bastante significativo e tem levado a alguns acordos que sem eles não seria possível apurar os fatos ilícitos. Quais são os principais problemas da lei anticorrupção? A questão das competências, mais uma vez, né? O exercício descentralizado do poder sancionador pela autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário acaba por ensejar a instauração de vários processos para o mesmo fato. De certo modo, acaba havendo uma concorrência para ver quem tem o maior porrete, quem pode bater mais naquele infrator, o que nem sempre é socialmente desejável, porque você acaba desperdiçando recursos. O chamado sistema U, né, CGU, AGU, MPU, muitas vezes gera mais
mais atrito, mais calor do que luz, porque há uma concorrência entre eles e isso acaba muitas vezes impedindo a celebração de acordos socialmente desejáveis, porque há uma concorrência que talvez às vezes passe do ponto ótimo que permite que todos os aspectos do fato sejam investigados e nada seja deixado debaixo do tapete. Eu ouço dizer pelos que advogam, militam na área, seja no setor público, seja no setor privado, que isso tem mudado, que embora nós não tenhamos ainda, estejamos ainda longe disso, um guichê único no Brasil, que talvez fosse um modelo ideal, que permitisse que os entes privados virassem a página, celebrassem os acordos, pagassem o que tivessem que pagar e tivessem segurança jurídica para continuar tocando a sua atividade econômica, embora nós estejamos longe disso, alguns acordos recentes, particularmente o caso Odebrecht, eu ouço dizer, não tenho substanciação empírica para isso, que já há um esforço maior de cooperação entre os atores do Sistema U e que isso se encaminhou para um acordo mais adequado do ponto de vista do interesse da punição, do enforcement e também do interesse da preservação da atividade econômica. A regulamentação também é um problema, porque regulamentos em cada ente da federação acabam por gerar insegurança jurídica. Em suma, a gente pode dizer que a lei anticorrupção, ou da probidade empresarial, ou da empresa limpa, ela, de algum modo, trouxe para o Brasil esse novo paradigma da intolerância à corrupção, a responsabilidade objetiva, as pesadas multas e os outros incentivos, sobretudo os programas de integridade e os acordos de leniência, permitem que se tenha um moderado otimismo quanto ao sucesso da lei anticorrupção, que, como dito, integra um microsistema de combate à corrupção e, por si só, não tem o condão de fazer todas as reformas necessárias. A ação decidida dos ministérios públicos e do aparato punitivo repressor do Estado, obviamente, são fundamentais para que haja um porrete efetivamente grande, poderoso e que seja temido pelos possíveis infratores e que possam, com isso, também adotar os mecanismos de autorregulação que venham, no médio e longo prazo, a mudar o seu comportamento de dentro para fora e que, em complementaridade com a heterorregulação, possam permitir que a gente mude de patamar e acabe com a corrupção, pelo menos a corrupção sistêmica no Brasil. Muito obrigado.